Oi, gente, mais uma questão IDECAM. Vamos lá. Nós temos este trecho aqui retirado, né, do texto, mas antes de ler isto aqui, a primeira coisa é ler o comando da questão, tá? No trecho acima, a ocorrência dos verbos haver e existir. Assinale a alternativa em que, alterando-se a composição dessas formas verbais, tem havido adequação à norma culta. Não leve em conta alterações de sentido. Gente, aqui, pelo comando da questão, não precisa nem voltar aqui essa leitura. Por quê? Porque, na verdade, ele quer a alternativa que esteja correta gramaticalmente. Mas eu vou ler, tá? Admite que havia uma divisão mas reconhece que não existia. Está claro aqui, não é? Que a banca vai trabalhar, né, com algo que já é manjado em concurso. É a concordância do verbo haver e o verbo existir. Lembre-se de que, não é? O verbo haver, no sentido, quando ele é sinônimo de existir, ocorrer, acontecer, tá? Quando o verbo haver for sinônimo de existir, ocorrer e acontecer, esse verbo aqui vai ser um verbo impessoal. E o que é que a gente sabe? Ele tem que ficar na terceira pessoa do singular, porque a oração não apresenta sujeito. É uma oração sem sujeito. Já o próprio verbo existir é um verbo pessoal, ou seja, ele apresenta sujeito, tá? E a banca disse que que não deve se preocupar com o quê? Com o sentido. Até porque, gente, eu vou dizer uma coisa bem breve a vocês. Quando eu digo assim, admite que havia uma divisão etênica, eu estou dando uma certeza. Agora, quando eu digo que podia haver, né? Isso aqui é uma locução verbal. Gramaticalmente está correto, mas semanticamente o sentido não é o mesmo. E por quê? Porque podia haver, eu tenho uma locução verbal aqui formada de um verbo auxiliar que é um modalizador, que dá uma ideia de possibilidade. Evidentemente, o sentido, né, muda, né? E é por isso que ela disse aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui admite que podiam haver. Temos uma locução verbal. Qual é o verbo principal? Haver. E ele está no sentido de quê? De existir. Ele é verbo principal. Verbo principal. E aqui o verbo auxiliar. Na prova, faça assim: à direita, principal. À esquerda, auxiliar. Tá? Então, este verbo principal é quem manda na coisa toda. Então, ele vai passar para o auxiliar o que ele tem. O que é que ele tem? Impessoalidade. Lembrar, a gente só dá o que tem. Então, ele passou a impessoalidade. Isso aqui tem que ficar no singular, porque não há sujeito. Professora, e qual é a função sintática de divisões etênicas? Olhe mesmo. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, tá? Quanto à regência dele, ele é um verbo transitivo direto. Portanto, isso aqui é objeto direto. Já encontramos um erro aqui. Você, estando em prova, passa para a subsequente. Não procura mais nada.
você já tem certeza que está errado. Mas como eu estou explicando em aula, eu vou olhar isso aqui. Podia existir, né? Podia existir. Então, qual é o verbo principal? Existir. Ele manda, tá? E o verbo existir, ele é pessoal. Ele apresenta um sujeito. Qual é o verbo auxiliar? Podia. E qual é o sujeito? Compreensões comuns. Veja que está no plural. Isso aqui deveria estar no plural para concordar com o sujeito cujo núcleo é o quê? Compreensões, tá? Então está errado também. Letra B. Admite que haviam de haver. Haver é no sentido de existir. Ele é verbo principal. Ele é o quê? Impessoal. Então, ele passa a impessoalidade para o verbo auxiliar, ficando assim no singular. Já está errado, tá? Mas vamos olhar aqui. Haviam de existir. Qual é o verbo principal? Existir. E existir apresenta sujeito, tá? Qual é o sujeito? Compreensões comuns. Então, esse sujeito está concordando, esse verbo auxiliar está concordando aqui com o sujeito. Isso aqui está certo, mas há este erro aqui, tá? Admite que deviam existir divisões etênicas. Então, existir é o verbo principal, deviam o auxiliar, que está concordando com este sujeito aqui que está no plural. Isso aqui está certo. Não haviam compreensões. O verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, ele é impessoal. Isso aqui está errado. Admite que haviam divisões. A mesma coisa disso aqui, já está errado. Existiam compreensões. Isso aqui está certo, mas tem um erro aqui. Admite que haviam de existir. A locução verbal existir é o verbo principal, né? E existir apresenta sujeito. Qual é o sujeito? Este aqui, que está no plural, né? O núcleo de divisões. Este verbo concordou com o verbo auxiliar. Concordou com o quê? Com o sujeito. Havia de haver. Eu tenho uma locução verbal. O verbo haver é o verbo principal. Ele vai passar a impessoalidade para o verbo auxiliar, que está no singular. Lembrar que o verbo principal é quem manda, tá? Se ele for impessoal, ele vai passar a impessoalidade para o verbo auxiliar. É claro também que o verbo auxiliar, ele é quem imprime o sentido, tá? Mas ele vai imprimir o sentido, mas ele não manda além do que isso, tá? Então, letra E é a correta. Até a próxima questão. Tchau, tchau.